Eu nunca pensei que diria isso, mas aqui estou, contando como meu cachorro fez o que o meu namorado não conseguiu fazer em 5 anos de relacionamento. Soa meio louco, não é? Você provavelmente está se perguntando o que um cachorro poderia fazer que um ser humano não pode. Bem, aperte os cintos, porque esta é uma daquelas histórias que vai te fazer repensar tudo sobre relacionamentos, lealdade e o amor incondicional que nossos bichinhos nos dão. Durante 5 longos anos, eu e o Bruno estivemos num relacionamento onde eu me sentia presa, constantemente me perguntando se alguma coisa um dia iria mudar. Eu o amava, claro que sim, mas sempre faltava algo. Aquela faísca que simplesmente não pegava fogo. Nós conversávamos sobre tudo, nosso futuro, nossos sonhos, nossos planos. Mas quando chegava a hora de agir de verdade, parecia que estávamos empacados. Ele tinha todo o potencial, todas as palavras certas. Mas quando se tratava de ações ou de demonstrar que ele realmente se importava, eu sempre ficava esperando. E então, um dia, tudo mudou. Não foi um evento grandioso ou um gesto espetacular. Foi um momento simples, um pequeno ato do meu cachorro, o Pipoca, que me fez sentir algo que eu não sentia há muito tempo. Uma sensação que eu tanto sentia falta no meu relacionamento, mas que eu não conseguia identificar exatamente o que era. E acredite, quando aconteceu, me abalou completamente. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Eu me lembro daquele momento com uma clareza que assusta. Eu tinha acabado de chegar em casa depois de um dia longo e exaustivo no meu trabalho no centro de São Paulo. Estava me sentindo frustrada, esgotada e um pouco para baixo. O trânsito na Marginal Pinheiros tinha sido um inferno, como sempre, e uma reunião que deveria ser promissora se transformou em um desastre. Bruno, como de costume, estava sentado no sofá, com os olhos grudados na televisão, assistindo a um jogo de futebol. Trocamos algumas palavras, um oi rápido, como foi seu dia, que não esperava resposta. Nada que me fizesse sentir vista, ouvida ou compreendida. Apenas formalidades de quem divide o mesmo teto. Enquanto isso, o Pipoca, meu fiel amiguinho, pulava ao meu redor, abanando o rabo como se nada mais no mundo importasse. Ele parecia sentir exatamente o que eu precisava naquele momento. E então, sem pensar 2 vezes, ele fez algo que me deixou de queixo caído. Algo que eu e o Bruno havíamos discutido por meses, uma pequena promessa que nunca se concretizou. Foi aquele tipo de gesto que fala mais alto que 1000 palavras. Um gesto que me fez perceber o quão pouco eu estava recebendo, o quanto eu estava me contentando com migalhas em meu próprio relacionamento. É engraçado como, às vezes, o momento mais simples com nossos animais de estimação pode colocar tudo em perspectiva. Não estou aqui para detonar o Bruno ou dizer que nosso relacionamento não teve valor. Tivemos momentos incríveis, especialmente no começo. Mas quando você passa anos esperando que alguém demonstre que se importa de verdade e encontra esse sentimento em um animal que nem sequer fala, isso realmente te faz questionar as coisas. Será que eu estava pedindo demais ou simplesmente não estava recebendo a atenção que eu merecia? O que aconteceu a seguir mudou o rumo da minha vida. Mas antes de contar como essa história se desenrola, deixe-me perguntar uma coisa. Você já teve um momento em que algo completamente inesperado te fez reavaliar tudo? Os dias que antecederam aquele momento com o Pipoca foram pesados. No começo eu não queria admitir, mas sentia que algo estava profundamente errado em nosso relacionamento. Quando começamos a namorar, tudo parecia saído de um filme. Nos conhecemos em um show de uma banda independente na Vila Madalena. A energia era contagiante e a conexão foi instantânea. Éramos uma equipe, sempre na mesma página, rindo de besteiras, fazendo planos para o futuro. Falávamos em viajar pelo Nordeste, em conhecer as praias de Alagoas, em alugar um carro e dirigir pela Chapada Diamantina. Mas com o tempo comecei a sentir que estava carregando o peso do relacionamento sozinha. Havia uma sensação constante de desequilíbrio, como se eu estivesse dando tudo de mim e não recebendo quase nada em troca. Eu tentei conversar com ele sobre isso várias vezes, mas cada conversa terminava da mesma maneira, com promessas vazias e garantias vagas. Eu vou melhorar, amor. É só uma fase no trabalho, ele dizia. Eu amava de verdade, mas sempre havia essa expectativa não dita de que eu deveria ser paciente, de que as coisas se ajeitariam sozinhas. Afinal, tínhamos uma história. Isso não era o suficiente? Mas com o passar dos meses e depois dos anos, percebi que a espera por uma mudança estava se tornando exaustiva. Comecei a me perguntar se ele sequer notava o quanto eu estava me esforçando. E foi aí que me apeguei cada vez mais ao Pipoca. Eu o adotei há uns 2 anos, em uma feira de adoção no Parque Vila Lobos. Ele era essa bolinha de pelos engraçada e adorável, um vira-lata caramelo clássico, que parecia sempre sentir quando algo não estava bem.
Ele não é como outros animais. Quando estou chateada, ele sobe no meu colo, apoia a cabeça no meu peito e apenas fica ali, sem exigir nada, apenas me confortando com sua presença silenciosa e quente. Mas naquele dia específico, quando entrei em casa me sentindo arrasada e esgotada, ele fez algo que fez meu coração parar. Não foi apenas um abraço ou um rabo abanando. Foi um gesto que dizia: eu te vejo e estou aqui para você. A ironia me atingiu como um tapa na cara. Meu cachorro, que não sabia articular uma única palavra, estava fazendo mais por mim do que meu namorado tinha feito nos últimos meses. Eu me perguntei, involuntariamente, o que eu estava realmente esperando. Eu merecia continuar me sentindo assim por mais tempo? Eu tinha medo de encarar a verdade. E se eu estivesse exagerando? E se as coisas pudessem mudar? Ou talvez eu estivesse apenas me apegando a uma versão do nosso relacionamento que não existia mais. Quanto mais eu pensava naquele momento com o Pipoca, mais eu percebia o quanto eu vinha ignorando. E não eram apenas as pequenas coisas que o Bruno não fazia. Era um padrão geral, um distanciamento emocional que vinha crescendo gradualmente. Eu sentia um ressentimento se formando dentro de mim. Eu estava silenciosamente fazendo uma contagem de todas as vezes que eu doei e não recebi. Não é que ele fosse uma pessoa ruim. Ele era gentil, divertido e ambicioso. Mas em algum ponto do caminho, deixamos de ser parceiros. Em vez disso, eu sentia que estava desempenhando o papel de cuidadora, planejadora, a pessoa que consertava tudo. E pela primeira vez, senti que estava me perdendo no processo. Passei tanto tempo tentando mostrar a ele o esforço que eu estava fazendo. Mas quanto mais eu tentava, mais ele parecia se afastar. Ele estava ocupado com o trabalho, com seus hobbies, com seus amigos. Parecia que era sempre eu quem tinha que me adaptar, que ceder. Toda vez que eu tentava falar sobre meus sentimentos, ele dizia que estava trabalhando nisso. Mas esse era o problema. Era sempre sobre o que ele estava trabalhando para fazer, e nunca sobre o que ele já tinha feito. Naquela noite, depois do que o Pipoca fez, eu sentei no sofá, apenas olhando para a parede, tentando processar tudo. Eu nunca fui uma pessoa de confronto, mas algo dentro de mim havia mudado. Eu percebi quanta energia eu tinha gasto tentando salvar algo que talvez já estivesse perdido. Essa percepção me atingiu com força. Senti uma onda de raiva e frustração. Como pude deixar isso continuar por tanto tempo sem fazer nada? O mais engraçado é que eu nunca esperei que fosse o meu cachorro que me faria enxergar tudo isso. Mas naquele momento, completamente sobrecarregada pelo peso dos meus pensamentos, o Pipoca, que não tinha a menor ideia do que se passava na minha cabeça, me deu exatamente o que eu precisava. Um lembrete do que é o verdadeiro amor incondicional. Ele não tentou consertar nada. Ele não fez promessas vazias nem deu desculpas. Ele apenas esteve lá, simplesmente presente. E então veio a culpa, aquela sensação incômoda de que talvez eu estivesse sendo dura demais com o Bruno. Talvez eu estivesse esperando demais dele. Afinal, ele não lia mentes. Ele tinha seus próprios problemas, suas próprias pressões. Mas quanto mais eu lutava contra essa culpa, mais eu percebia que estava tentando fazer o relacionamento dar certo por nós dois, enquanto ele talvez estivesse tentando fazer dar certo apenas para si mesmo. Ele ainda era o mesmo homem por quem me apaixonei. Mas eu havia mudado. Eu havia amadurecido. E talvez fosse aí que o distanciamento começou. Eu não podia mais esperar que ele me alcançasse. É estranho como as coisas podem estar bem na sua frente por tanto tempo, e ainda assim, você não as enxerga até um momento como aquele. Eu queria acreditar que as coisas poderiam melhorar, que se nós dois trabalhássemos nisso, poderíamos voltar a ser como éramos antes. Mas eu não conseguia afastar a sensação de que quanto mais eu esperasse, mais de mim mesma eu perderia. E então pensei no que o Pipoca havia me dado. O que ele fez? Foi tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Eu estava na pequena varanda do nosso apartamento, sentindo o ar frio da noite paulistana, tentando respirar fundo para não chorar de frustração. Eu estava tremendo um pouco, vestindo apenas minha roupa de trabalho. Bruno estava dentro, de fones de ouvido, imerso em seu videogame. Ele nem notou que eu estava lá fora. Há meses eu pedia para ele comprar uma caminha nova e mais quentinha para o Pipoca, pois a dele já estava velha e o chão da varanda era gelado. Ele sempre dizia: depois eu vejo, essa semana eu compro. E nunca comprava. Naquele momento o Pipoca saiu da sala, me viu ali, encolhida. Ele parou, me olhou por um instante, e então voltou para dentro. Segundos depois, ele apareceu arrastando com a boca o seu próprio cobertor velho e poído. Ele o arrastou pelo chão até chegar aos meus pés, soltou o cobertor ali e me olhou com aqueles olhos cheios de uma preocupação genuína. Foi um gesto que gritava: eu me importo com você, e se eu não tenho muito, te dou o que é meu.
Meu coração se partiu e se refez ao mesmo tempo. Naquele instante, entendi tudo. O que meu cachorro estava me oferecendo não era um cobertor. Era presença, era cuidado, era ação. Era tudo que eu vinha implorando ao Bruno em silêncio por anos. Eu voltei para a sala, o cobertor do Pipoca em minhas mãos, e o peso de 5 anos de expectativas não correspondidas caiu sobre mim. Naquela noite, a tensão era palpável. Bruno finalmente tirou os fones de ouvido. Ele mal olhou para mim. Não conversávamos de verdade há dias. Éramos como dois estranhos dividindo um espaço. Mas o Pipoca não perdeu um segundo. Assim que entrei, ele estava lá, abanando o rabo, com os olhos cheios de alegria, como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. E aquele momento me atingiu com força, porque me mostrou que eu tanto sentia falta. Entrei na sala e sentei ao lado do Bruno. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Eu esperei, esperando que ele notasse, esperando que ele perguntasse. Mas ele não perguntou. E foi aí que finalmente me dei conta. Eu estava esperando por algo que nunca iria acontecer. Levantei-me, o coração batendo descontroladamente. Eu não podia mais continuar assim. Quando me virei em direção à porta do quarto para pegar algumas coisas, o Pipoca me seguiu, ficando ao meu lado como sempre. Então, ouvi passos atrás de mim. Virei-me esperando algo, qualquer coisa. Mas em vez disso, ele disse: preciso atender essa ligação do trabalho, é rápido. E foi isso. Naquele momento eu soube. Eu estava verdadeiramente sozinha naquele relacionamento. Alguns instantes depois, ele voltou e disse algo que mudou tudo. Acho que precisamos de um tempo. As palavras foram calmas, casuais, como se não significassem nada. Mas para mim, elas significaram tudo. Por um segundo, eu não consegui nem falar, mas então, algo dentro de mim se acalmou. Você tem razão, eu disse. E eu estava falando sério, mas não da maneira que ele esperava. Talvez a gente precise mesmo de um tempo, continuei. Então respirei fundo. Mas eu não vou voltar. Ele pareceu chocado, confuso, mas eu não parei. Eu esperei por você por muito tempo, eu disse, com a voz firme pela primeira vez em anos, e eu não vou mais esperar. Pela primeira vez eu estava me escolhendo. Peguei minha bolsa, as chaves do carro e fui em direção à porta. O Pipoca estava ao meu lado e quando pisei no corredor do prédio, senti algo que não sentia há muito, muito tempo. Liberdade. Não era o fim da minha história. Era o começo de uma nova. E desta vez eu não ia me contentar com menos do que eu merecia. Parei por um instante, olhando para trás para ele, mas então percebi algo. Eu não estava indo embora dele. Eu estava indo em direção a mim mesma. E então, quando eu já estava perto do elevador, ouvi algo mais. Um som que eu não esperava. O Pipoca, que até então estava calmamente ao meu lado, de repente latiu alto. Não era seu latido brincalhão de sempre. Era insistente. Urgente. Eu me virei confusa, bem a tempo de vê-lo correndo de volta para a porta do nosso apartamento, farejando e arranhando a parte de baixo da porta. Voltei, ainda sem entender o que estava acontecendo. E foi quando eu vi. Ali bem debaixo do capacho, com um cantinho para fora, havia um pequeno envelope. Meu nome estava escrito nele. A caligrafia era desconhecida. Meu coração disparou. Por um momento fiquei apenas parada, olhando para aquilo, tentando processar tudo. A briga, o término, as emoções. E agora, isso. Lentamente me abaixei e peguei o envelope. Era leve, leve demais. Olhei para a porta do apartamento, imaginando o Bruno lá dentro, alheio, como se nada daquilo importasse mais. Então percebi que o que quer que fosse aquilo não tinha nada a ver com ele. Chamei o Pipoca, que veio correndo para o meu lado, e com cuidado abri o envelope. Dentro, havia um único pedaço de papel dobrado. Minhas mãos tremiam enquanto eu o desdobrava. Havia apenas uma linha escrita nele: você merece mais. Não olhe para trás. Eu congelei. O ar me faltou. Aquelas palavras de um completo estranho me atingiram mais forte do que qualquer coisa que aconteceu naquela noite. Eu as li de novo. E de novo. Você merece mais. Lágrimas brotaram nos meus olhos, mas desta vez, não eram de dor. Eram de clareza. Por tanto tempo eu esperei que alguém me dissesse isso, me mostrasse e me provasse. Mas de alguma forma, da maneira mais inesperada, o universo me deu a resposta. Olhei para o meu cachorro. Ele estava sentado calmamente agora, me olhando com os mesmos olhos amorosos. E naquele momento, tudo se encaixou. Não era apenas sobre o que ele fez. Era sobre o que ele me mostrava todos os dias: lealdade, presença, amor sem condições. Sem desculpas, sem atrasos, sem talvez mais tarde. Apenas a realidade. A mais pura e simples. Respirei fundo. O peso enorme que eu carregava há anos finalmente foi liberado.
Virei-me uma última vez para a porta do apartamento, para a vida que eu tentei tanto manter. E pela primeira vez, não senti vontade de voltar. Nenhuma dúvida, nenhuma hesitação, apenas paz. Eu estou indo embora, disse em voz baixa, mais para mim do que para qualquer outra pessoa. E desta vez era para valer. Dei um passo à frente. Meu cachorro caminhava ao meu lado, como sempre. Não atrás de mim, nem me puxando, mas ali mesmo, comigo. E enquanto eu me afastava, percebi algo importante. Às vezes, o amor que achamos que precisamos dos outros é, na verdade, uma lição que precisamos aprender por nós mesmos. E às vezes é preciso o amor mais puro de todos para nos mostrar a verdade que estivemos evitando o tempo todo. Aquela noite não me quebrou. Ela me reconstruiu, mais forte, com mais clareza, mais livre. E eu nunca mais olhei para trás.